Bom, então vamos começar aqui, agora colocar a mão na massa, começar a nossa modelagem e o nosso rosto realista perfeito. Eu já tô aqui com as fotos das métricas que eu preciso efetivamente para modelar o meu rosto. É com essas fotos aqui que eu vou tirar as medidas para eu me guiar, principalmente nas primeiras etapas da modelagem. E eu sei que quando a gente é iniciante na modelagem, né, a gente não tem muita noção, a gente olha um rosto realista, a gente vê imagens de foto ou trabalhos de outras pessoas e a gente se assusta um pouco porque a gente não tem conhecimento por onde começar, né? Então tudo fica muito confuso, é muito detalhe, texturização, luz, sombra, a nossa mente fica bagunçada e não entende muito bem por onde começar. E é por isso que esses passos que você vai aprender aqui vão te ajudar a organizar a sua mente para sempre que você for começar uma modelagem de rosto ou qualquer outra modelagem, começa a quebrar em etapa, que você vai ver que passo a passo, quando você divide aquilo em pedaços menores, você vê que cada pedacinho você consegue entender, você consegue assimilar e aí o todo fica muito mais fácil. Então, quando eu comecei a modelar rosto, foi o que eu comecei a entender, começar a quebrar em etapas. As coisas mais básicas que a gente tem que começar a ver num rosto realista são as formas. É por aí que a gente começa. Aliás, esse é um princípio básico do desenho. Quando a gente vai começar a desenhar, representar qualquer coisa, a gente começa pelas formas. Então, quando você olhar um rosto, a primeira coisa que você tem que ver são as formas. Olha o formato do rosto completo, olha o formato do nariz, da boca, de tudo. Começa a enxergar só formas no que você está vendo. Na modelagem, a gente chama isso de blocagem. É quando a gente começa a adicionar pedaços de massa que não tem muito detalhe, ele só tem mesmo o formato certo. Então, começar com as formas certas é o principal para você fazer qualquer coisa. Aqui na modelagem não é diferente. Eu começo com uma bola de papel alumínio, que ela tem mais ou menos o formato de um crânio. E aqui eu coloquei para você as formas básicas do crânio, se você ainda tem dificuldade. É um círculo com meio que um trapézio aqui embaixo. Nesse crânio aí que eu fiz de papel alumínio, nesse formato, eu meio que juntei essas duas formas e essa vai ser a base da minha modelagem. Agora eu começo a adicionar massa, que é a blocagem inicial, que eu vou fazer o primeiro formato, essa vai ser a primeira forma aí do meu rosto. Com esse formato eu já começo a enxergar aí os primeiros esboços do que eu quero fazer daqui para frente. E o formato é uma coisa que você vai trabalhar ele durante toda a modelagem. Você vai ver que não é só aqui no comecinho que a gente presta atenção nas formas, não. Você vai ver que em tudo que a gente for fazer, cada etapa que a gente for fazer, a primeira coisa que eu vou chamar a sua atenção é para ver se o formato está certinho. Só quando o formato está certo você pode dar continuidade. Porque se você erra o formato, aí a tendência de você fazer uma coisa errada no final é muito maior. Então, presta atenção. O primeiro passo é o formato e ele vai te acompanhar durante toda a modelagem.